Olá, viajantes, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Thiago Vanini, que é coach, e ele está aqui com a gente para explicar um pouquinho para vocês como foi o nosso processo de coach. É um pouquinho da nossa história para vocês entenderem da onde a gente partiu e como que a gente chegou onde a gente chegou hoje, que é na decisão de viajar ao mundo, né? Exatamente. Para quem não sabe, antes de conhecer o Thiago como coach, o Thiago, eu conheci ele como um amigo, como colega de trabalho. Então, a gente trabalhou junto e aí o Thiago se especializou nessa área de coach e começou a surgir uma dúvida em mim se a vida profissional que eu estava levando fazia sentido. Então, foi aí que nós buscamos a sessão de coach com o Thiago, fizemos todo o processo, como a Paula disse, levou aí o nosso processo de transição. Thiago, quer se apresentar para o pessoal aí? Boa. Bom, então hoje eu atuo como coach desde 2014. Ao longo desses anos aí foram mais de 500 pessoas atendidas. Também, além disso, dou treinamentos, né, em empresas multinacionais e, poxa, já para várias empresas eu dei treinamento, já dei treinamento também fora do país. E algumas das empresas, né, Danone, Motorola, Flextronics, Pernambucanas, Nubank, McDonald's, entre outros. Além também disso, eu faço parte de um grupo, que é o Grupo Anga, que é um grupo do qual eu atendo, né, prestando esse meu serviço, e esse grupo atende sim essas grandes empresas também. Mas acho que o Roger e a Paula já deram uma boa contextualizada. Legal. E aí agora nós vamos mostrar para vocês, né, com a ajuda do Thiago, o que seria o processo de coaching e em cada etapa o que mudou na nossa vida, quais foram as decisões que nós pesamos aí para essa transição, para a gente começar a viajar. Bom, então o processo de coaching, ele nada mais é do que um processo de autoconhecimento. E ele é um processo que faz você entender onde você está hoje, o seu estado atual, e onde você quer chegar. E ao longo desse processo, existem algumas ferramentas que o profissional coach aplica com o coachee, né? O coachee é a pessoa que passa pelo processo de coaching. Somos nós. Exato, os dois. E aí ao longo desse processo vão acontecendo várias descobertas, né? Porque a gente aplica algumas ferramentas, né? Ferramentas de valores, crenças, vai desenvolvendo algumas competências, fala sobre inteligência emocional e muito relacionado à demanda que eles vão trazer, né? Que o coachee, que o cliente acaba trazendo para o processo. E o coach, ele não dá julgamento, ele não dá opinião, ele não fala o que tem que ser feito, ele não mostra o caminho. Ele apenas vai fazendo isso através de escuta e de pergunta e, claro, com base nas ferramentas também. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, o que levou vocês a buscarem o processo de coaching? Bom, no meu caso, eu tinha uma insatisfação pessoal e profissional. Eu tinha a impressão que eu estava na empresa, mas que eu não me desenvolvia mais. Eu acho que para eu trabalhar em um lugar eu tenho que me sentir me desenvolvendo, seja profissionalmente, seja pessoalmente. E eu não estava mais sentindo isso. Então eu queria fazer algum tipo de mudança, que na época eu nem sabia qual era exatamente, né? A gente conversou sobre várias coisas. Mas eu sabia que da forma onde eu estava muito estagnada e eu não estava me sentindo bem em relação a isso. O que fez eu procurar o processo de coaching foi conhecer a mim mesmo. Porque quando você vai para o trabalho e tem alguma insatisfação, está desmotivado e tem alguma coisa errada. Então eu acho que muita gente aí que está assistindo o vídeo tem esse tipo de dúvida. Será que esse emprego é para mim? Será que eu não deveria abrir um negócio próprio? Será que eu não deveria jogar tudo para o alto? E essa dúvida eu sempre tive até procurar você. Então a ideia do processo foi descobrir a mim mesmo, né? As fraquezas, os valores e saber qual o melhor caminho a seguir. Bom, e aí acho que só pegando um gancho aí no que o Roger disse, né, esse processo, ele é exatamente um processo mesmo, ele não é uma decisão final e acabada, tipo, vou fazer o processo de coaching e as coisas vão começar a dar certo na minha vida. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tanto é que eu acho que seria legal vocês falarem um pouquinho, né? Porque a gente começou o processo com o Roger lá em 2015, e aí na época ele alcançou a meta, o objetivo dele do processo, e a Ana fez em 2016. Mas se vocês quiserem compartilhar um pouquinho como que foi o depois de acabar o processo até chegar aqui. Tá. Como o Thiago disse, né? Eu completei o processo de coaching, só que não é uma coisa que terminou, você atingiu, tá tudo
beleza, acabou. Isso pode levar a outras etapas, a outras descobertas. Então, como eu fiz em 2015, muita coisa eu descobri, a gente foi preparando para o dia de hoje. Teve muito planejamento o projeto aqui, né? Teve, muito. Muito planejamento e, como eu disse, muita descoberta que a gente fez no processo de coaching, que a gente começa a amadurecer ideias de lá para frente. Exato. Começa a entender qual o caminho eu seguir e como atingir sem frustrações, sem sofrimento, né? No meu caso, eu sabia que eu gostaria de fazer uma mudança na minha vida, eu gostaria de sair da empresa onde eu estava. E eu não sabia nem exatamente o que eu queria, né? Eu só sabia que eu queria sair de lá, não é nada com a empresa, era uma coisa interna minha. E eu não sabia se eu ia procurar um emprego em outra empresa, ou se eu ia abrir um negócio. E durante o processo de coach eu decidi empreender e abrir um negócio próprio. E foi bom durante um tempo, mas ao mesmo tempo esse processo ele é tão forte na gente, ele muda tanto o que a gente pensa em muitos aspectos, que me levou a crer que também não era aquilo o ideal para mim. Que também, que nem a gente falou, muito planejamento, que foi a decisão que a gente tomou, no fim das contas, de viajar ao mundo. Então o processo começou para mim de uma forma que eu acreditei que era certa, ela foi certa naquele momento, mas de um ano e pouquinho para cá me levou, né, levou a gente, na verdade, a outros mundos aí. E complementando, o que levou eu particularmente a buscar o coaching, que a vida profissional não estava fazendo mais sentido. Então, quando a gente fez as nossas reuniões, eu não cheguei para o Thiago e falei, Thiago, eu quero viajar ao mundo. Não foi assim. Não. Eu sabia que a vida profissional não estava fazendo sentido para mim. Então, esse já foi um ponto. Eu descobri que a vida profissional não estava fazendo mais sentido. Depois, nas próximas etapas, vocês vão entender melhor, mas... então, eu não cheguei e falei, eu quero viajar ao mundo. Não, vida profissional não está fazendo sentido. Então, a gente vai descobrindo as coisas e acabamos chegando... Parece mais confuso do que realmente é, né? Porque quando você começa as etapas do coach, as coisas vão ficando mais claras. Falando assim, parece um pouco mais confuso. E é legal isso, porque tem muita gente que me pergunta, assim, direto, eu recebo mensagem, o pessoal me chama... inbox e tal, como chama do Instagram lá? Direct. No direct. Vocês veem como eu sou bem digital. E aí a galera sempre manda, eu tenho interesse de fazer o processo de coaching. A primeira coisa que eu sempre procuro deixar claro é que não é uma mágica, não é algo que você vai fazer e acabou e a sua vida vai mudar radicalmente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo deles e que também tem de outros coaches, de outros clientes, de que esse é um processo que vai... ganhando maturidade depois que o processo termina e que as coisas vão começar a fazer mais sentido. O Roger falou uma palavra que eu gosto muito, que é quando ele falou o trabalho já não fazia tanto sentido. E uma das especialidades ao longo do processo de coaching é achar o que faz sentido na sua vida. E aí, por exemplo, a Ana, quando ela tomou a decisão de sair da empresa e empreender, né, que era algo relacionado à alimentação, o que fazia sentido para ela não era propriamente a alimentação em si, mas o que fazia sentido para ela era entregar amor para as pessoas, que ela se conectar com o propósito dela. Mas o mais legal é quando você se conecta com o seu propósito, né, de entregar amor para as pessoas, como por exemplo foi o propósito da Ana, e é um propósito compartilhado do Roger, ela pode entregar amor para as pessoas, por exemplo, tendo um blog de culinária, ela pode entregar amor para as pessoas através de um canal no YouTube, ela pode entregar amor para as pessoas através de N profissões. E o mais legal do processo, eu acho que é isso, é quando você consegue se conectar com o que faz sentido para você, mas você não ficar preso àquela atividade profissional. Né? Hoje eu estou atuando como coach, né? E o meu propósito é muito voltado a ajudar pessoas a despertarem, a entender aquilo que elas precisam conhecer. Mas eu posso fazer isso através de uma outra profissão também, se amanhã depois eu ver que não faz mais sentido. Então, só complementando, acho que é muito importante você entender o que faz sentido para você, mas não ficar preso a isso no resto da vida. Você pode ir mudando, não tem problema nenhum mudar. Bom, viajantes, esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar sobre perfil comportamental. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e para quem quiser saber um pouco mais ou quiser passar pelo processo de coach com o Thiago, nós vamos deixar aqui embaixo nas informações todos os contatos dele. Pode? Tá.
Bom, pessoal, e nesse vídeo É final, não é, Emílio?